E no Corujão Mar Azul de hoje nós estamos com ele, Ivan Segata, mestre em políticas públicas, formado em Direito, policial militar, sargento da Polícia Militar. Ivan, uma honra te receber aqui no Corujão Mar Azul. Opa, a honra é minha, boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje, né? E vamos ter um bate-papo bem interessante hoje, então. Conhecer você, Ivan, é interessante até mesmo te convidar para vir aqui para falar um pouquinho sobre essa questão, um tema que está sendo bastante discutido, que é a Lei Lucas. Isso. Se pudesse falar um pouquinho para a gente. Tá, assim, a Lei Lucas, né, é uma lei federal, tá, que ela foi criada a partir de uma tragédia que aconteceu em 2017, né, a morte do menino Lucas, né, por um engasgamento durante um lanche, né, num passeio escolar. Então a mãe do menino lutou na justiça, né, para que criasse essa lei no sentido de capacitar e qualificar os funcionários de instituições públicas e privadas, né, da rede de ensino e recreações infantis. Né? Então tem que capacitar todos os funcionários na questão de primeiros socorros básicos, né, que seria o mais comum, né, dentro de uma instituição dessa, que com criança principalmente, né, é o engasgamento. Né? Ou uma pequena ou média hemorragia, né? No caso de um engasgamento severo total, pode acontecer uma parada cardiorrespiratória, né? Então, os funcionários dessas instituições, eles têm que estar capacitados a conseguir, né, fazer os primeiros procedimentos, que seria o atendimento pré-hospitalar, até a chegada de um pessoal especializado ou até a condução para um hospital mais próximo. Mas e aí, Ivan, isso acontece? Como é que é? Você que é especialista, é mestre então, também, tem todo conhecimento voltado para a área. Como você vê isso? O que nos traz muita tristeza, né, e também decepção, a questão que essa lei ela entrou em vigor em 2018 com um tempo de vacância de 180 dias, ou seja, ela foi promulgada ali em outubro de 2018, com o tempo de vacância ela entrou realmente, efetivamente em vigor em abril de 2019. E de abril de 2019 para cá, a gente tem visto que menos de 1% conhece a Lei Lucas, independente de ser poder público ou a iniciativa privada, né? E ninguém está cumprindo essa lei. O órgão fiscalizador, pelo que a gente entende, é o Ministério Público, né? Mas também não chega denúncias ao conhecimento desse órgão para poder fazer a fiscalização. E também porque ninguém conhece, né? É uma lei que não foi divulgada. E é uma lei que eu ainda digo assim, ó, ela não é importante só para a instituição de ensino e recreação infantil. Ela é importante na vida das pessoas, né? Dentro de casa, quantos vídeos a gente vê na internet de mães e pais correndo com filhos no colo, engasgado, não sabendo o que fazer, procurar ajuda na rua, para o primeiro que passar na rua, porque não tem o conhecimento básico. Né? Então isso é uma coisa muito importante que tem que ser implementado o mais rápido possível dentro das escolas e nas instituições de recreação infantil. Esse é a obrigatoriedade que a lei exige, né? Trazer esse projeto para fora da instituição de ensino é um projeto que nós da Cadmus e da Esparta Treinamento Tático estamos estamos tentando colocar e implementar isso também em associações de bairros, condomínios residenciais, né, vigilantes, né, que é a área, eu trabalho com uma escola de formação de vigilante, então os meus alunos de formação, eles já têm esse conhecimento, é colocado junto com a matéria de primeiros socorros, né? Então os meus vigilantes formados eles já saem com esse conhecimento, mas tem muito vigilante que não tem esse conhecimento ainda, tem que ser qualificado e capacitado para ele conseguir prestar os primeiros socorros para qualquer pessoa que seja. Dentro da escola, quem é que é responsável para dar esse treinamento? Empresas particulares, corpo de bombeiros? Como é que funciona? Porque assim, vamos analisar. Tem um corpo de professores ali, tem um corpo de pessoas, seria a parte da secretaria da escola. Então tem toda uma equipe. Mas quem tem que qualificar essas pessoas? É o corpo de bombeiro que é responsável? Como é que fica
essa situação? Não, a lei Lucas, né, que é a lei 13.722, ela fala assim, que instituição pública, né, é, podem ser qualificados e capacitados por órgão público, né? Não impede que alguma instituição privada com profissionais capacitados também possam o fazer, né? E nas instituições privadas tem que ser o pessoal capacitado, ou seja, pessoas que são instrutores de primeiros socorros, pessoas que têm curso de APH tático, APH convencional, avançado, intermediário, né? Para poder promover o curso de primeiros socorros básicos para esses funcionários. Interessante essa questão quando você fala do engasgamento, tá? A criança está ali, de repente, às vezes nem tem um adulto próximo, e mesmo uma outra criança. Exato. Ela saber lidar com a situação, entendeu? Saber o procedimento correto. Até depois eu quero ter essa oportunidade. Olha só, gente, no ar nós vamos ver se a gente consegue aproveitar essa situação. Vamos colocar aqui como modelo. Tá bom? Olha o tamanho do sujeito aqui. O cara é experiente, tá? Em caso de engasgamento, como é que faria? Que é uma coisa que acontece. Até com chiclete. As crianças vivem com chiclete na boca, em unidades escolares. E o próprio chiclete, eu acho que ele pode condicionar esse tipo de problema também. Sim, com certeza. O problema maior e foi voltado mais para a questão dessa área de ensino por conta das crianças, da faixa etária, né? Dessas pessoinhas, digamos assim. Né? Pequenas pessoinhas. Isso, porque o que acontece? O adulto, né, ele tem um controle maior na hora das refeições, né? Às vezes tu para, é aquele momento que tu tem de descansar, de se concentrar, então tu vai fazer a refeição quieto, digamos assim. Criança não. Criança, ela quer comer correndo, quer comer pulando, quer comer falando e fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Principalmente quando é o intervalo, né? O recreio. Então, aí é que vem o perigo, porque a gente percebe que nas escolas também não tem um orientador educacional para cada criança, né? É um orientador para cada, sei lá, 20, 30 crianças, e pode acontecer justamente isso que você falou, uma criança se engasgar e não ter um adulto perto, e o que o coleguinha pode fazer para ajudar? Qual a orientação que esses coleguinhas, que as próprias crianças deveriam ter na escola em relação a uma situação dessa? Né? Eu não digo que a própria criança vai fazer as manobras de desengasgamento em outra criança, mas que ele tenha consciência de chamar um socorro, chamar um adulto, né? Ou fazer alguma coisa que ajude também essa criança. Que engraçado, nos Estados Unidos é matéria obrigatória. Primeiros socorros. E as crianças se ajudam. Tem até casos de criança que já salvou a vida de criança. Exatamente. Então lá eles têm como matéria obrigatória o primeiros socorros, eles têm o protocolo de segurança do atirador ativo, que é aqueles casos que marginais invadem as escolas com o intuito de ceifar vidas, né? Como aconteceu em Blumenau, naquela creche, né? O rapaz invadiu a creche, matou 4 crianças, deixou 5 crianças feridas. Né? Então, lá ele já tem uma cultura de preparar as crianças para esse tipo de situação, saber o que fazer. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem uma lei que está em vigor desde 2018 que não é cumprida. Olha, Ivan, é bem difícil até mesmo a gente falar sobre essa questão, tá? Infelizmente, são situações que deixam um pouco até triste. Tá? É o que você falou, não é só a lei Lucas, são outras leis também que são voltadas para a parte da segurança da criança, seria parte de um incêndio ou uma catástrofe. Tá? A gente mora próximo, por exemplo, Navegantes é próximo de um aeroporto, boa parte das escolas são próximas de um aeroporto, e aí se acontece alguma coisa. Essas crianças será que estão preparadas realmente para poder sair das unidades escolares, para trabalhar com evacuação, em caso de acidente? Então são preocupações que a gente tem, tá? Eu acho interessante até mesmo a gente trazer pautas assim, com pessoas da tua estirpe, do teu gabarito, do teu conhecimento, tá? Um mestre, para a gente poder discursar, conversar e automaticamente poder ver se a gente consegue pelo menos esclarecer as pessoas, para a gente tentar resolver, que eu acho que é o gostoso, que a gente não consiga resolver, mas pelo menos que a gente possa formar, dar conhecimento para as pessoas, que é o que faz o ser humano realmente aprenda, é quando ele entende a necessidade do conhecimento. É verdade. Tudo que você falou agora é a mais pura verdade.
né? Porque eu fico assim, ó, a maioria das pessoas que provavelmente ouvem, né, que nos assistem e que estão no dia a dia, né, são pais, são mães, né? E em determinado momento da vida vai ter que deixar o filho na escola, vai ter que deixar o filho na creche, né? Como é que fica a cabeça de um pai desse, sabendo que a qualquer momento ele pode receber um telefonema, né? E sendo informado que seu filho está em óbito porque se engasgou, teve uma parada cardíaca, ou estourou um vidro e teve uma hemorragia, cortou o braço, teve hemorragia, e ninguém com um conhecimento básico para dar uma sobrevida para aquela criança, né? E conseguir levar para o hospital, conseguir aguardar a chegada da ambulância, né? E salvar a vida dessa criança. Segundos cruciais que fazem uma grande diferença na vida de alguém. Tempo é vida. Sim, né? Tempo é vida. Tempo é vida. Então, o que está faltando, né? Está faltando, é uma época boa até de a gente tocar nesse assunto, né? As eleições estão aí, então a gente analisar bem, né? As propostas que estão sendo trazidas agora, né? Nessas campanhas eleitorais, e ver quem que está disposto a comprar essa briga, quem que está disposto a abraçar essa causa e cobrar isso, né? Os nossos vereadores, além de a parte legislativa, eles são fiscais também. Essa lei já está feita, eles não têm que elaborar, eles têm que cobrar o cumprimento da lei, né? Fica até uma coisa meio que hipócrita, né? O município cobra tanta coisa da sociedade e ele mesmo não cumpre o que deve ser cumprido, né? Uma lei federal tem que ser cumprido. Interessante que não é só na demanda pública, mas também na demanda privada. Na demanda privada também. Todos têm que ter a mesma visão e entender que estão lidando com seres humanos. Exatamente. Tá? Aqui na nossa região, Fábio, do Vale do Itajaí e Alto Vale, eu tenho conhecimento de um colégio só, particular, que capacitou mais de 200 funcionários com a Lei Lucas. Que legal. Né? Esse colégio atua em Itajaí, Navegantes, Itajaí, Penha e Pissarras, né? E ele fez essa capacitação ali com a gente, né? E é uma capacitação bem completa, porque a gente fez a Lei Lucas, fez a capacitação do Stop the Bleed, que é a questão dos sangramentos massivos, né? E fizemos a capacitação do atirador ativo. Então, só esse colégio aqui nessa região toda, eu tenho conhecimento que capacitou os seus funcionários para esse tipo de situação. Fala um pouquinho para mim, me interessou bastante essa parte do atirador ativo. No caso, como é que funciona? Uma criança, de repente, soa um alarme, como é que é? Tá, alguém, um humilhante, está invadindo a escola, aí de repente soa-se um alarme, alguma coisa assim, tem um alarme diferente, um jeito diferente, como é que funciona? Então, cada escola, né, ela tem o seu próprio método de alertar, né, ou deveria ter, né, um alarme, né, a questão, acontece muito a questão do atirador ativo quando entram com armas de fogo, ouvir os disparos, né, da arma de fogo dos marginais ali, dos atiradores, né, o que acontece? A gente adotou aqui em Santa Catarina, né? Inclusive a Polícia Militar ela também adota esse procedimento e passa para a sociedade a questão do protocolo norte-americano do atirador ativo, que é fugir, esconder e lutar, né? Então, todas as crianças, todos os funcionários, eles têm a orientação de fugir primeiro, não ir para cima do perigo, sim fugir, né? Claro que alguns vão conseguir fugir, outros não. Então, daí o segundo passo seria esconder-se, né? E quando não conseguiu fugir, não conseguiu se esconder, tu tens só uma alternativa, é lutar. Porque quando acontece um atentado desse, né, os caras não entram para conversar. Eles entram realmente para ceifar vidas, né? Seja por um surto psicótico, seja por uma idolatria, uma religião, um fanatismo, enfim. Eles entram com o intuito de matar o máximo que eles conseguirem de pessoas e ao final, geralmente, não todos os casos, mas geralmente, eles acabam cometendo suicídio, né? Mas, então, chega num ponto ali que tu não conseguiu fugir, não conseguiu se esconder, tu vai ter que lutar,
né? E a gente traz uma questão dentro desse curso do atirador ativo, que às vezes, num momento de estresse desse, tu conseguir avaliar a redução de danos. Entendeu? A redução de danos. O que seria mais benéfico para a situação? Deixar 2, 3, 4 crianças morrer e salvar a vida de 20? Ou tentar abraçar todo mundo e no fim morrer as 20? É uma decisão muito, muito, muito delicada para o profissional que vai se encontrar nessa situação, né? Porque vai ter que escolher, né? Só que entre morrer todo mundo e morrer só 2, 3, isso é redução de dano, né? Não é que tu deixou morrer 2, 3, tu salvou a vida de 20. Né? Como que a sociedade vai entender isso? Como que o poder público vai entender isso? Será que a gente está preparado para esse tipo de situação? Será que a nossa cultura nos permite pensar dessa forma? Então, tudo isso a gente aborda e tenta implementar, né, na cabeça dos profissionais, quando a gente dá o curso, para eles conseguirem compreender esse tipo de coisa também. Né? E depois, o interessante, o que é? É dar continuidade no curso dessa questão do treinamento do atirador ativo, não só para os professores, para as crianças também. Para onde elas têm que correr quando soar o alarme, por exemplo, né? Para onde que elas vão se esconder, o que elas têm que fazer, para quem que tem que pedir socorro. Um local específico para que haja essa... Exatamente. Então, concentração das crianças, o encontro. Isso, tudo isso tem que ser implementado e isso também não funciona só falando, né? Porque a gente está aqui conversando, eu estou falando, mas a gente não consegue, às vezes, visualizar como é que é na prática. Então, também seria interessante um simulado. Treinamento? Um treinamento, exatamente, um simulado. Ó, agora a gente vai simular, hoje é o dia do simulado, as crianças já sabem o que tem que fazer, vamos ver se vai dar certo. Mensal, um treinamento mensal. Um treinamento, exatamente, com a ciência da polícia, a ciência dos bombeiros, né? Toda uma equipe preparada, porque pode aumentar o nível de estresse, pode ter pessoas que até se sintam mal por causa do estresse que vai acontecer, mas para ver qual é a reação, o que acontece de verdade, né? Teve um filme que eu amo assistir, do Arnold Schwarzenegger, que é um tira no jardim de infância. Perfeito. E ali eles simulam as crianças saindo da escola justamente na questão de um incêndio acidental, alguma coisa acontecendo, e eles estão ali todos bonitinhos, e o Arnold Schwarzenegger até mesmo faz no treinamento, ele coloca as crianças todas em fileirinha, tal, com apito. E eu acho muito interessante isso, porque surte efeito essa preocupação. Sim, com certeza. E o que nós acabamos vendo, você que é policial militar também, e tem toda a experiência voltada para essa área de políticas públicas, nós vimos as escolas preparadas em fechar, clausurar. Eu vou colocar grade nas janelas, eu vou aumentar o muro, vou colocar uma cerca maior, uma proteção maior. Tá. Perfeito. E se o bandido, depois que o marginal entra, não fica até mais complicado para as crianças se evadirem do local? Exato. Porque a preocupação foi feito realmente esse pensamento. Exatamente. A preocupação primária, digamos assim, é de não deixar entrar. Mas se entra. E aí? Como é que faz para sair? Né? Como é que, por exemplo, assim, pula a janela da sala e pula o muro. Tem grade. Muro de 4 metros de altura, com cerca elétrica, concertina, que corta. Como é que vai fazer? Como é que vai pular um muro uma criança de 2 anos? Não pula. Né? Dependendo a altura da janela, não vai pular nem a janela. Vai cair, vai se machucar. Então, talvez o objetivo não é, como você mesmo falou, fechar tudo, mas é desenvolver um sistema de segurança que tu não precise deixar Tem creche que parece um presídio, pô. É muro alto, é cerca elétrica, é câmera, é grade na janela. Como é que vai pular uma janela se tem grade? Se acontece um acidente
pega fogo, como é que as crianças vão sair? Quais são as Acontece um normas de incêndio, segurança? exatamente. Tem Cadê extintor de incêndio? Tem extintor de incêndio? Como é que... É outra coisa importante, né? Rapaz, Quem não. sabe usar o extintor de incêndio? Que preparação. Uma criança, será que ela aguenta segurar um extintor grande ou a posição local que eles ficam? Exatamente. São preocupações que... Para onde correr? Qual é o procedimento, né? O que fazer se eu não consegui correr? O que fazer se achar alguém inconsciente no local? Como é que vai trazer essa pessoa para a gente chama dentro de uma situação de estresse, de área quente, né? Que é uma área de confronto, a área morna, uma área mais segura e a área fria. Como é que eu vou tirar aquela pessoa lá de um incêndio, por exemplo, que está numa área de estresse absoluto, trazer ela para uma área, mas para poder começar a prestar um primeiro socorro para dar uma sobrevida para aquela pessoa? Como que eu faço isso? Se eu não treinar, não vou conseguir fazer. Né? Já vi acontecer, Fábio, eu sou policial aposentado, trabalhei quase 16 anos na rua, sempre em grupos especializados. Né? Então fiz parte do grupo de operações especiais, Itajaí, do grupo de resposta tática, do Canil, trabalhei na ROCAM, trabalhei no setor de inteligência. Então, já tive muito confronto armado, já tive muito confronto físico, né? E vi pessoas excelentes, profissionais excelentes, que diante de um estresse muito alto, colou as placas. O que é colar as placas? Travar. Mas é porque o cara é ruim. Não, não é que o cara é ruim. O cara travou por conta do estresse. Né? O estresse de combate, que é uma coisa que existe quando tu tá numa situação muito estressante, com muita adrenalina, ele pode deixar cego, surdo, mudo, pode te travar, tu pode desmaiar, tu pode sentir náusea. Tem um monte de reação. Se a gente não começar a treinar essas situações, não adianta também passar o conhecimento teórico. Entendeu? Porque na hora da prática não vai funcionar. Será que os professores estão treinados para isso? Essa é a pergunta. Os profissionais de educação em geral, será que realmente no momento de estresse absoluto, qual o posicionamento que eles teriam? Será que eles teriam essa qualificação? Então é preocupante isso. Acho que o poder público, não só que as instituições pudessem olhar um pouquinho mais com carinho para isso. Com certeza. Eu não vou falar um problema, tá? Vou falar de uma situação tão importante na mantença da integridade física, emocional, de quem trabalha dentro de uma unidade escolar, das crianças que estão ali, que precisam dessas pessoas, tá? É criança cuidando de uma situação dessa de estresse, vai ser criança cuidando de criança, vai ser adulto mentoreando criança, que eu acho que é gostoso pensar dessa forma, tá? Perfeito. Ali um vai ter que auxiliar o outro e as coisas vão ter que todos pensarem. Imagina, as crianças saem de uma escola, tá pegando fogo, e aí? Vai fazer o quê? Vai pular, o que você falou, vai sair gritando, uma pular por cima da outra? Tem uma forma realmente... Acaba gerando outro problema, né? Se não tem um treinamento, se não tem um conhecimento, né? Uma experiência, acaba trazendo outro problema, né? Que é a questão ali de um pisotear o outro, não é? Um derrubar o outro, não é? Se for uma coisa organizada, todo mundo consegue se salvar. Se for uma coisa, meu Deus, cada um para si, Deus para todos, né? Caiu, o problema é dele, cara, eu quero salvar meu couro. É complicado, entendeu? É bastante complicado. Né? E como você falou, não é um problema até acontecer. Aí quando acontecer vai ser um problema. Né? Precisava, por exemplo, se já tivesse, de repente, não vou falar em questão de primeiro socorro, não vou falar em questão de segurança. Se tivesse baseado nos dados estatísticos, né? Na questão de atentados em instituição de ensino no Brasil, já era para ter um vigilante armado em todas as creches, em todas as escolas, pública ou privada. Preparado. Isso que é gostoso. Preparado. Exatamente. Tá, porque não adianta também armar a pessoa, colocar ali na porta, se ela não tem uma formação. E por isso que eu digo, um vigilante. Porque o que é o vigilante? Né? Ele é diferente do vigia. Né? O vigia é o cara que faz quase o mesmo serviço que o vigilante, porém não tem a qualificação, a capacitação, não pode trabalhar armado, não tem o conhecimento que o vigilante tem. O vigilante ele faz um curso de 200 horas aula.
né? E ele é capacitado para diversas situações, inclusive de confronto armado. Entendeu? Então, tem que botar o vigilante. Tem que ter um vigilante. Não adianta eu vou botar um segurança aí, um cara que eu conheço. Ele tem capacitação, ele tem qualificação. Porque tudo também que depois esse vigilante fizer, ele vai ser cobrado. Agiu dentro da lei, agiu dentro da legalidade, dentro da proporcionalidade, da moderação. Tudo isso tem que ser analisado. Só uma pessoa preparada vai saber disso. Uma pessoa que não tem preparo não vai saber de moderação, de proporcionalidade, né? De conveniência. É conveniente tomar determinada atitude nessa situação. Por exemplo, uma discussão entre pais dentro do colégio. Vai sair já metendo a mão aí e dando bolachada em todo mundo, porque não pode. Não é conveniente. E dentro do uso seletivo da força, a gente ensina isso aí, que é uma matéria que eles têm, né? O uso seletivo da força, ele tem que ter conveniência, proporcionalidade, moderação, legalidade. Então, tem que ter o vigilante formado, né? Não aquela pessoa que não tem qualificação. Tem que ter. Né? E a gente, infelizmente, Brasil, né? A gente espera acontecer várias vezes para depois tomar uma atitude. Toma atitude por um tempo, faz a coisa parecer que é lindo e maravilhoso. Então, infelizmente, muitas escolas acabaram fazendo o quê? Colocaram vigilantes na escola. E hoje, por exemplo, quantas escolas têm realmente um vigilante para poder cuidar mesmo da segurança e integridade das crianças? O negócio não é só colocar, é manter. Fazer a coisa acontecer. Exato. Manter qualificação, manter como você na formação, tá? Não só da pessoa que está ali, mas também das outras envolvidas no processo, os professores, direção de escola, corpo de secretaria, todos realmente entenderem, uma vez por mês, está fazendo aquilo que você colocou em pauta, que seria ensinar as crianças a sair do local. Perfeito, é isso aí mesmo. Capacitar todo mundo. Né? Qualificar todo mundo. E a gente sabe que eles têm um tempo, né? Do corpo docente, eles têm um tempo de especialização. Pegam uma fatiazinha desse tempo e vão se especializar naquilo que a lei já diz que tem que ser feito. Né? Isso é importante porque vai estar prevenindo um mal que não vai ter como reparar depois que acontecer. Né? Depois que uma criança morrer engasgada, uma criança morrer asfixiada por conta de um incêndio, né? Pisoteada, enfim, qualquer fatalidade que acontecer, não tem mais como voltar. Não adianta dizer, agora vamos fazer uma pós-graduação em segurança. Daí não vai voltar mais a criança. Como é que ficam os pais daquela criança? Como é que fica a consciência do professor que cuidava daquela criança? Né? Esse colégio que a gente fez a instrução da Lei Lucas, quando eu coloquei uma situação bem grave para as professoras, né? No sentido de como é que você se sentiria segurando aquela criança que tu cuida todos os dias, segurando ela morta no teu colo. E você saber que você poderia ter salvado a vida dela. Teve umas 10 professoras que começaram a chorar, cara. Começaram a chorar porque, assim, não, meu Deus, é como se fosse meu filho. Como que eu ia assim, me sentir? Então, quando a gente pega no calo das pessoas, aí começa a ver a importância do negócio. Né? Então, eu tenho um dado aqui, ó, infelizmente, né, é um dado alarmante, em 2023, 2.000 pessoas no Brasil morreram engasgadas. Mais ou menos, um pouquinho mais de que 5 pessoas por dia morrem engasgadas no Brasil. E a manobra de desengasgamento é uma manobra fácil. Nós vamos ter a oportunidade, eu quero que você mostre, porque muitas pessoas muitas pessoas ouvem o nosso programa, participam também, e é legal aqui no ar você ter essa oportunidade, até os que vão nos ouvir, tá? Se quiser depois, que também estamos exibidos tanto na parte das plataformas digitais, no canal da Yucaline, mas também nós somos transmitidos pela rádio. Legal. Nosso programa também é transmitido pela rádio. Então você que está ouvindo a gente aí agora, tá, você vai ter oportunidade não vai poder ter oportunidade de ver, você que está ouvindo. Mas depois você vai estar acessando no YouTube e vai ter a oportunidade de poder conhecer um pouco da manobra e entender um pouquinho como é que funciona isso.
Até pedir ao nosso diretor se pudesse depois dar um jeitinho para a gente poder fazer a manobra de um jeito que fosse que as pessoas pudessem entender algo tão importante. Perfeito. Que pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Qualquer exatamente. lugar. E um Exatamente. profissional como você, do teu conhecimento, faz uma grande diferença. Eu não digo um profissional do teu conhecimento, mas uma pessoa que tenha aprendido com um profissional como você. Com certeza vai saber lidar com a situação e resolvê-la na hora. Com certeza. Ontem eu estava com o seu Rock, né? Aqui de Pissarras também, e ele comentou de um vizinho dele, que o filho do vizinho se engasgou, eles não sabiam o que fazer, botaram num caminhãozinho e correram para levar para uma unidade de saúde. O caminhão quebrou no meio do caminho e, por sorte, vinha uma viatura de encontro, né? Eles pararam a viatura, o policial desceu, fez a manobra ali de compressão abdominal e conseguiu salvar a vida do filho do vizinho do seu Rock, ali, o Rock da Bike, né? Então, é como você falou, não precisa ter um conhecimento de doutorado, né, no quesito primeiro socorros. Mas basta ter o primeiro socorro básico. É para dar uma sobrevida para aquela vítima até a chegada da ambulância ou até a condução dele até o hospital. Como é que seria então, Ivan? Essa manobra é o quê? Como é que funciona? Teria condição da gente poder mostrar, diretor? Tem condição da gente poder mostrar isso no ar para os ouvintes poderem estar... Tem. Os espectadores estarem entendendo um pouquinho como é que funciona? A manobra, né, o que tu vai fazer? Tu vai primeiro identificar o engasgamento, né? No caso de engasgo. A pessoa ela vai começar a tossir, vai começar a reclamar. Seria um engasgo parcial, onde ela consegue ainda falar, consegue como tossir. Tá lá? Exatamente, pô, perfeito. É isso aí mesmo. Tô morrendo aqui, gente. Isso. Ô, diretor. É isso aí mesmo. E engraçado jeito. que esse movimento que você fez é o movimento que a pessoa faz quando está engasgada. Tá lá. E o que você deve fazer nesse primeiro momento? Tentar acalmar a pessoa e induzir ela, incentivar ela a tossir. Que a maneira mais eficaz de desengasgar é tossindo. Que é o sistema de defesa do próprio corpo. Certo? A partir do momento que ele sai daqui, né? Cough, e leva a mão tá lá, tossindo. no pescoço e para de tossir, para de falar, o engasgamento ele se tornou total severo. Não passa mais ar. A pessoa vai asfixiar e ela tem segundos até desmaiar. Então tu vai partir para as costas da pessoa, né? Sempre conversando com a pessoa, dizendo, tô indo para tuas costas, porque senão a pessoa pode achar que tu tá indo embora e ela vai virar contigo porque ela tá precisando de ajuda. Então, fala com a pessoa, né? Tô indo para tuas costas. Aí, por trás, né? Você vai fazer o punho cerrado, colocar bem em cima do estômago, a outra mão vai apoiar aqui e vai fazer um movimento de J, né? Empurra para dentro, tu vai puxar para dentro e para cima. Ivan, dá para você dar a volta por aqui. Vamos lá. Gente, olha aqui, ó. Tô numa situação de engasgamento aqui, viu? Mar azul para você aqui, ó. Temos aqui já... mestre em políticas públicas aqui, policial militar, aposentado, isso. Tá? Ministra esse curso com excelência. Vamos lá, tá apresentador morrendo aqui, ó, diretor. Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro, ó, tosse, vai. Isso. Cara, eu tô tossindo, meu. Fechou. De repente, o Fábio não tossiu mais. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Levanta, Fábio. Levanta. Ó, vou levantar o Fábio aqui. Tô ficando nas tuas costas. Olha só. Eu vou pegar o Fábio por trás aqui e vou fazer a manobra. E até ele... Aí, Rapaz, saiu. Fechou. Né? Tem a possibilidade, vamos supor, o Fábio engasgou lá, fiz 3 vezes, ele não... Então, ó, eu vou acondicionar ele mais pra frente e eu vou dar os tapas aqui entre as escápulas. Os tapas forte. Fechou. Saiu, beleza. Não saiu, volta pra compressão abdominal. Até desengasgar. O que pode acontecer além disso? Olha como é complexo o negócio. Parabéns, irmão. Obrigado, Fábio. Que ótimo, rapaz. Meu Deus, isso aqui é bom demais, ter essa oportunidade, tá, de poder aprender. Tá vendo só, gente? Olha só, são situações assim. É o dia a dia. Tá? É a nossa vida. Quem está vivo está suscetível a isso.
É num carro, é numa trajetória de uma viagem entre família, tá lá o filhote lá atrás, tá chupando uma bala e engasga, é dentro de casa. É bem isso aí mesmo. E são pessoas, pessoas salvando pessoas, pessoas cuidando de pessoas. Exato. Ivan, sem palavras, rapaz, só felicidade tá, poder estar aprendendo com você. Ivan, em outras situações, por exemplo, nós comentamos agora a parte do engasgamento. Sim. Outras situações, até mesmo eu falo da parte de primeiros socorros, às vezes você pega uma criança e ela acaba, que é infelizmente algo que acaba acontecendo, se a criança, quando ela começa, ela cai, o que você falou, a questão, acho que é toniquete que fala. Sim, isso é importante também. No protocolo da Lei Lucas, né, trabalha mais com a questão da OVAS, que é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, o engasgamento, né, e a parada cardiorrespiratória. A gente traz, junto com o treinamento da Lei Lucas, a gente traz a questão do Stop the Bleed. Né? O que é o Stop the Bleed? Né? Parar o sangramento massivo. Né? Porque, como você falou, uma criança cai ou alguém joga, criança mesmo brincando, joga uma pedra, estoura um vidro, alguma coisa, e pega no braço da criança e tem uma hemorragia massiva. Que pega uma artéria, né? A gente tem uma artéria no braço chamada braquial, né? Pega essa artéria. Um sangramento massivo de artéria, geralmente, ele leva de 30 a 50 segundos para a pessoa desmaiar. É rápido. E de 1 a 5 minutos para a pessoa entrar em óbito. Então não tem tempo para ligar para a ambulância e esperar a ambulância chegar. Né? Tu tens que ter o equipamento certo e saber usar o equipamento. No caso de membros superiores e membros inferiores, braços e pernas, a gente costuma usar o torniquete. Né? Então tem que saber usar o torniquete, tem que ser um torniquete bom, né? Usar, e não só o torniquete. Faz o torniquete acima do ferimento, né? Bem acima do ferimento, bem apertado, né? Mas ainda tem que fazer a questão de usar uma bandagem hemostática, fazer um preenchimento de ferimentos, né? Passar a bandagem para tampar aquele ferimento ali, verificando, obviamente, se o sangramento parou, né? Porque se não conter esse sangramento massivo, é como eu falei, 5 minutos a pessoa está em óbito, né? Mas se for uma perfuração no pescoço, nossa, como é que usa o torniquete no pescoço? Não tem como, né? Vai matar a pessoa. Não tem como. Então tu vai ter que fazer um preenchimento de ferimentos. Para fazer esse preenchimento de ferimento, a pessoa tem que ter um conhecimento. Tu vai ter que identificar o ferimento, ver se tem algum corpo estranho dentro, tirar aquele corpo estranho, né? E começar a encher aquele ferimento com bandagem. Qual bandagem tem que ser usada? A bandagem comum, ela funciona. Mas se tu tiver uma bandagem com agente hemostático, ela funciona muito mais. Né? Uma bandagem com agente hemostático, ela consegue coagular o sangue da pessoa, estancar o sangramento ali em até 1 minuto. Uma bandagem normal pode demorar até 5 minutos. Será que tem isso nas escolas? Não tem. Né? Outra coisa que a gente faz no nosso curso, oferecido ali pela Esparta, né? Treinamento tático, do curso da Lei Lucas, a gente faz toda a orientação de que tipo de equipamento de primeiros socorros a escola tem que ter, porque a Lei Lucas diz que tem que ter o kit de primeiros socorros. Mas não diz o que tem que ter dentro do kit. Vamos botar esparadrapo, gaze e uma bandagem? Só? Não. Né? Então a gente passa toda a orientação. Se acontecer isso, tem que ter esse equipamento. Se acontecer aquilo, tem que ter esse equipamento. Se acontecer aquele outro equipamento. Tem um equipamento espetacular que toda instituição, todo local público, todo estabelecimento deveria ter, que chama DEA, né? É o desfibrilador externo automático, né? Mas um desfibrilador, Segata, se a pessoa se engasga, ninguém consegue desengasgar, ela vai desmaiar e vai entrar em parada cardiorrespiratória. Aí, além do engasgamento, tu vai ter que fazer toda a manobra de RCP, de ressuscitação de pessoa que está com parada cardíaca e respiratória. Então, compressão torácica e ventilação. Aí tu bota esse desfibrilador, se tu tiver, tu bota as plaquinhas coladas no corpo da pessoa, ele vai fazer uma leitura da pessoa e ele tem inteligência artificial e vai conversar com o operador. Entendeu?
Ele vai conversar, diz, a pessoa está em parada cardíaca, faz massagem de compressão torácica, que é a massagem cardíaca. Aí tu vai lá fazer. Aí se tu estiver fazendo errado, o aparelhinho vai dizer para você, tá muito devagar, mais rápido. Como se fosse um scanner fazendo leitura. Exatamente. Então ele te orienta, tu não precisa nem ter um curso avançado para usar aquilo, porque ele vai te orientando como usar. Ele parou, se afaste, eu vou liberar uma descarga elétrica. Vai dar um choque para a pessoa tentar voltar. Aí tu se afasta, ele, pum. Cara, e é um equipamento que custa aí, dependendo da marca, entre 2 a 4 mil reais. Nada. Salva uma vida, entendeu? É fácil de usar. É um equipamento que todo local tinha que ter. E olha a diferença que faz, é o que você falou. Conhecimento é poder, faz uma grande diferença, tá? E as pessoas entenderem realmente da necessidade de ter essa formação, de ter essa preocupação. Nós estamos aqui com uma pessoa que tem esse conhecimento, que trabalhou tanto tempo também na área. E, gente, olha, realmente, se a gente for pensar direitinho, as escolas deveriam se preparar, principalmente as nossas escolas, deveriam se preparar um pouco mais sobre essas questões. É o que você falou, né? Esperar acontecer igual aconteceu com o Lucas, para a mãe ter que recorrer na justiça e, de repente, criar uma lei específica para tentar resolver essa situação e que não acontecesse com outras crianças. Exato. Mas que realmente as pessoas pudessem entender da necessidade de se cuidar antes que o caso realmente aconteça, que o pior aconteça. Verdade. Prevenção, né? Prevenção. Né? Tudo que é envolvido na área de segurança, a gente sempre tem o foco na prevenção, né? Por vários fatores, nem sempre a gente consegue, né? Falando de segurança pública, né? A segurança pública, infelizmente, ela é ineficiente no sentido de prevenção, né? Pode ver que, geralmente, quando acontece o crime, é acionado a viatura. Quando, na realidade, teoricamente falando, o crime não poderia ter acontecido por ter uma viatura já prevenindo aquele local, né? Mas por vários fatores, isso, infelizmente, não acontece. É a mesma coisa na área da saúde, né? Porque Lei Lucas, ela traz o quê nesse segmento? Ela traz segurança, educação e saúde, né? Envolve as instituições de educação, tem que fazer esse conhecimento, ter esse conhecimento, envolve a saúde, né? Primeiros socorros, né? Capacitação dos funcionários, equipamentos para poder utilizar e segurança, né? Segurança. A questão do atirador ativo, por exemplo, né? Como você mesmo falou, não adianta fechar a escola toda, fazer um muro gigante e coisa e tal. E se conseguir entrar, como é que vai sair dali dentro daí? E quem lá de fora, lá externo, vai ver uma ação dessa? Tá tudo fechado, vai ver o quê? Exatamente. Tá todo mundo numa boa, tem barulho de tiro. Se não é tiro, se é arma branca. Como aconteceu em Blumenau, né? Branca. Ninguém escutou tiros, escutaram alguns lá dentro a gritaria das crianças. Mas criança grita. Mas na hora Como grita? Exatamente. Como saber ou não? Exato. Distinguir. Pô, perfeito, a tua observação foi perfeita. É bem isso aí mesmo, né? Então, tem que ter um jeito de fazer segurança sem construir fortalezas, né? Tira, sei lá, tem gente que estuda só para isso, tem gente que trabalha só com isso. Formação. Ivan, formação. Formação com profissionais como você, tá? Formação com pessoas que entendem, que estão aí dispostos realmente a fazer uma parceria, estarem abertos. Formação com o Corpo de Bombeiro, formação com os policiais militares, formação com quem realmente vivencia todos os dias o problema. Eu acho que está faltando um pouco mais de comunicação. Começar a entender que a gente precisa se comunicar um pouco mais com os órgãos. Nós temos os órgãos funcionando, temos profissionais, e ver realmente essas pessoas trabalhando entre si, tá? Numa visão maior. Seria a visão para a comunidade, para todos, e que todos são beneficiados com isso. Queria aproveitar esse momento maravilhoso também, te deixar à vontade para você fazer suas considerações, falar teus agradecimentos também, pessoas que apoiam o teu trabalho, tá? A tua empresa, teus negócios, tá? Você que é um empresário, uma pessoa da área da segurança, então te deixa à vontade. Poxa, obrigado, Fábio. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Que sempre esteve do meu lado, sempre me deu força,
me deu saúde, né? Eu consegui completar a minha carreira dentro da Polícia Militar, né? Sempre fui um policial bem aguerrido, o pessoal lá de Itajaí me conhece bastante, então eu sempre estive batendo de frente, né, com os criminosos e Deus sempre me guardou, me deu saúde e hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho junto à minha empresa, né, tentando passar o melhor, né, daquilo que eu sei para qualificar e capacitar eles. Agradecer a minha família também, né, minha esposa, meus 2 filhos, minha sogra, mãe, pai, irmãos. Agradecer meus alunos, né, sem eles eu não sou nada ali na minha empresa, então a nossa empresa é uma empresa familiar, né? Então, e agradecer você pela oportunidade de eu estar aqui falando um pouco da minha história, da Lei Lucas, falando um pouco agora, dando essa oportunidade de eu falar de mim ali, né, da minha empresa, e falar que quem quiser, né, se profissionalizar, que tiver interesse de partir para a área da segurança privada e quiser fazer o curso vigilante, a Acadmus, a Academia de Formação de Vigilantes, ela é situada ali na rodovia Paulo Stuart Wright, 2012, ao lado do Clube de Tiro Gun Shop, né? A gente funciona ali, atendimento ao público de segunda a sexta, mas os cursos de segunda a segunda não para, a gente está com bastante movimento, né? A nossa qualificação é bem diferenciada, a nossa capacitação é bem diferenciada. Nosso telefone para contato é o 479-9997-1294, fala comigo mesmo, né? O Segata. E a gente está à disposição tanto da sociedade quanto do poder público, tá? Para abraçar essa causa aqui, principalmente aqui a Lei Lucas, tá? E tá ajudando no que for necessário para a gente implementar isso aí, tanto na cidade de Penha, Pissarras, Navegantes, Itajaí, porque eu acho que isso aí é uma coisa boa para o estado, para o país inteiro, não só aqui para nós, né? Então, eu sou parceiro para abraçar essa causa aí e tocar em frente. Você tem uma honra de receber aqui, tá? Saber do trabalho que você desenvolveu ao longo da tua trajetória dentro da Polícia Militar, tantas pessoas que você auxiliou, ajudou e ainda está ajudando. Agora, aposentado poderia estar curtindo, não. Está aí trabalhando, está aí realmente vestindo a camisa e fazendo acontecer. Parabéns de coração, tá? Obrigado. Te receber hoje no Corujão Mar Azul. Um abraço para tua família, para todos, a tua empresa, obrigado, os seus mesmo. negócios. Corujão Mar Azul se despede, então, tá aqui, estamos com ele, tá? Sargento Segata. Um abraço, um beijo no teu coração, tamo juntos!